Olá, nessa aula de hoje eu vou trazer aqui um conceito para vocês que vai ajudar muito a você economizar tempo e energia com discussões a respeito de plano de cargos e salários e assim por diante, tá? Então vamos lá, eu vou falar aqui do conceito da roda de competências e o PDI. Então o que vai acontecer, muito provavelmente, né? Principalmente numa operação de inside sales, onde a gente, em muitos casos, não tem pessoas muito sêniores, né? Ou seja, que estão mais em início de carreira dentro dessas posições. Bom, o que geralmente acontece é que essas pessoas elas têm uma ansiedade muito grande de querer evoluir profissionalmente falando, né? E a gente que está numa startup sabe que construir um plano de carreira hiper bem estruturado é uma coisa complexa pra caramba também, né? Então, qual que é a ideia aqui? É conseguir chegar no meio termo. E vou fazer um parênteses adicional que é o seguinte: ter um plano de carreira bem estruturado também não significa que as pessoas têm um hiperespaço para se desenvolver, né? O mais importante é a gente ter a cultura de avaliação e desenvolvimento na prática do que, de fato, ter um plano hiper bem estruturado com vários níveis e assim por diante. Então, se você está começando agora, eu já te dou essa dica logo de cara. Começa a fazer isso, que vai te poupar tempo, energia e você vai conseguir pelo menos manter o teu time muito engajado somente com essa ferramenta por pelo menos um ano, tá? Então o que você vai fazer com esse modelo? Eu vou compartilhar aqui com vocês um exemplo dessa roda de competências, tá? Então a ideia é que você mapeie quais são as principais competências, né, de uma forma completa ali, que você precisa ter dentro das suas posições de vendas. Então, por exemplo, quais são as principais competências que um SDR tem que ter? Né? E começa a listar elas ali. Isso, eu estou falando de competências técnicas, tá, gente? Então, ele tem que saber de rapport, ele tem que saber de PNL, o que ele tem que saber. E, obviamente, você tem que explicar o que você espera isso para uma posição de SDR, né? Por exemplo, se você espera que um SDR, ele tenha conhecimento de PNL, né? Talvez o PNL, quando a gente fala para um SDR, você está muito mais associado a alguns gatilhos mentais, e não necessariamente tanto a perfis comportamentais e assim por diante, talvez, tá? Mas isso tem que estar descrito, né, de forma muito clara o que significa ali gatilhos mentais, ou PNL, para o SDR. Tá? Então você vai fazer uma competência de todas as habilidades técnicas, uma roda de competência de todas as habilidades técnicas do seu SDR. E depois você também vai fazer para as outras posições. Então, qual é a roda de competências do vendedor inside sales? Qual que é a roda de competências do Customer Success? Então você vai trabalhar nessas rodas de competências e de tempos em tempos, né, minha sugestão é que você use naquela rotina de coaching técnico, que a minha sugestão é fazer uma vez por mês. Você vai trazer o exercício onde o próprio vendedor ou o próprio SDR vai fazer uma autoavaliação. Então ele vai trazer uma nota de 0 a 10 sobre o quanto que ele considera que ele está bem com relação àquela competência, se ele acha que ele pode melhorar em algum ponto. Isso imagina que geralmente tem entre 10 e 12 competências específicas, tá, para cada nível. E ele vai começar a anotar ali, e depois você vai acrescentar as suas impressões ali ao lado. O que é muito importante, tá, nos dois casos, e que os dois precisam ser orientados, tá? Que, por exemplo, o S10, se ele for preencher ali a roda de competências dele, que ele tenha evidências, tá? Tanto ele quanto o vendedor. Então, por exemplo, eu me dei uma nota 10 sobre spin selling. Né? Qual que é a evidência que eu tenho que eu te digo que, eu sou muito bom em spin selling e que eu não tenho nada para melhorar com relação a esse ponto, tá? E qual que é a média do grupo? Né? É importante você trazer essa visão também de como que o grupo se avalia com relação a spin selling, porque às vezes ele está achando que ele ou ela está achando que é a última bolacha ali do pacote, mas porque talvez ele não teve uma visão de que dá para fazer aquilo melhor. Né? A partir do momento que ele olha e fala o seguinte: poxa, cara, a média do time é 9 e eu tô me dando, a média do time é 8 e eu tô me dando 10 e eu já acho as pessoas boas demais nesse aspecto, então talvez, de fato, eu esteja subestimando, né, ou superestimando a minha habilidade, ou subestimando aqui o que eu poderia estar fazendo, né? Então é importante você ter esse viés. E aí o seu papel como líder também é trazer sempre a ponderação. Né? Então, seja para mais ou para menos. Às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade de conseguir se avaliar e são muito críticas, como também elas podem ter noção nenhuma e achar que elas são muito boas, assim, né? Então você tem que ponderar, e sempre com evidências, né? Então, por exemplo, por que eu te dei uma nota 8? Olha, na minha opinião, eu participei, eu ouvi uma ligação tal e tal coisa, quando eu fiz isso, eu entendi que existia esses pontos aqui de melhoria, blá blá blá, faz sentido para você?
Então você vai fazer uma ponderação ali, tá? E qual que é a ideia? Depois que você passar por esse processo de autoavaliação e aí mais a sua avaliação, você faz um processo de calibragem, né? Então, vamos concordar em todas as notas aqui? Ok. Bom, a teoria da roda de competência, gente, ela diz basicamente o seguinte: quanto mais desequilibrado for essa roda, ou seja, quanto maior o nível de satisfação e preparo do profissional com relação àqueles pontos, mais sucesso ele vai ter. Então a ideia aqui, e o principal output dessa avaliação, é você olhar para a pior nota que ele teve. Então, por exemplo, cara, onde que está o seu maior gap aqui de conhecimento ou o seu maior gap dentro da roda de competências? E aí vou dar um exemplo aqui, ele olha e fala, meu maior gap está em conhecimento de mercado. Beleza, então o que vocês vão fazer? Vocês vão montar um plano de ação. Minha sugestão é que você use um modelo muito baseado em 5W2H. Estou deixando aqui também uma sugestão de planilha para vocês, sobre justamente como que ele vai desenhar esse plano. E você saia pelo menos com isso escrito e assim, corroborado, pela pessoa do seu time. Então ele tem que colocar lá o porquê, por que ele escolheu aquilo, quais são as evidências, para onde, o que ele vai fazer, e quando que ele vai fazer, até quando ele vai fazer, quanto que vai custar, se não vai custar. E aí o seu papel aqui também como líder é entender assim, se ele tem condições de fazer aquilo realmente, e o quão comprometido ele está com aquilo. Então vamos supor assim, conhecimento de produto, quando você vai resolver esse problema? Daqui a 1 ano. Será que você tem 1 ano para esperar? Será que ele está na mesma página que você com relação ao tempo de urgência? Então você tem que ponderar, fazendo, na medida do possível, perguntas para a pessoa para entender se aquilo está congruente com a expectativa da empresa e também com a expectativa de desenvolvimento individual. E tudo bem, cada um tem seu tempo diferente, mas é importante sempre ponderar isso também com a velocidade que a sua equipe precisa se desenvolver. Bom, então coloque principais outputs aqui, desfecho para esse modelo antes de ter um plano de carreira, antes de ter uma coisa hiper bem estruturada, desenhe o seu modelo de roda de competências. Eu estou deixando aqui um material que ele não tem formato de roda, mas assim, você pode usá-lo no Excel e depois você pode colocar aí para um designer fazer, deixar uma coisa mais visual. Mas no Excel já vai resolver para efeitos de avaliação e praticidade. Então, se você quiser, você pode, obviamente, montar um material mais visual, para você poder aplicar ali no dia a dia. Mas, essencialmente, isso aqui vai te ajudar muito a calibrar a expectativa e a trabalhar no desenvolvimento do time sem esperar algo extremamente robusto.